E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. E como previsto, né, a Loteca 1103 acumulou, não houve vencedor, apenas 2 pessoas acertou aí os 13 pontos. Foi um bom prêmio, hein? Passou dos 20 mil aí para as 2 pessoas, já ajuda bastante. Bom, para nós, o que nos restou agora é analisar essa próxima Loteca 1104. Trouxe várias informações aqui que pode ser útil aí no seu palpite. Queria deixar uma mensagem aqui rapidinho, pessoal. Nos comentários foi feita uma pergunta sobre o Pix, perguntando onde que estava o número do Pix que a pessoa não estava vendo na tela. Só para avisar, o meu Pix é o e-mail, tá? É esse e-mail que está na tela na parte preta, é pix@lotecalogia.com.br. É só colocar esse e-mail no lugar dos números, que é a mesma coisa, é a minha chave Pix. Agora, sem enrolação, vamos passar aí pelos 14 jogos com muitas informações. O primeiro jogo que nós temos aí é Atlético Mineiro e Cruzeiro, Campeonato Mineiro, uma grade aí que vai estar recheada de campeonatos regionais em inglês e espanhol. O que eu trago de informação aqui são os últimos confrontos. O Atlético Mineiro perdeu para o América fora de casa por 2-1, ganhou do América por 2-0 e ganhou do Ipatinga por 3-0 os 2 últimos em casa. Já o Cruzeiro ganhou de 3-1 da Tombense, 0-0 contra a Tombense e 2-0 contra o Uberlândia. Aqui o que eu trago em desempenho: o Atlético Mineiro ganhou ou empatou 6 dos seus últimos 7 jogos e o Cruzeiro venceu 3 dos últimos 4 jogos. Nos últimos confrontos entre eles está assim: 6 vitórias para o Atlético Mineiro, 4 empates e 5 vitórias para o Cruzeiro. As últimas 3 partidas, Atlético Mineiro jogando em casa perdeu por 2-0, Atlético Mineiro jogando em casa perdeu por 1-0, estreia da nova arena, e a última vitória do Atlético Mineiro foi em junho de 2023, 1-0 em cima do Cruzeiro. Tem esse tabu aí na MRV, será que é agora que o Atlético Mineiro vai vencer o Cruzeiro na própria casa? Bom, como nos últimos encontros entre eles não está havendo muitos empates, eu tô usando meu primeiro duplo aqui, eu tô indo de duplo aberto, eu tô indo de Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Atlético Mineiro tem esse tabu aí pra quebrar, é um clássico, jogo difícil. Esse aqui é um jogo daqueles que, se você tem o costume de jogar triplos, tem que colocar um triplo aqui, mas eu por enquanto eu tô indo de duplo aberto. Jogo 2, Asa e CRB. O que eu trago de informação aqui sobre o campeonato alagoano: o Asa venceu de 2-0 o CSE, depois pela Copa Alagoas venceu de novo o CSE por 3-0 e empatou fora de casa contra o CSE em 1-1. Já o CRB empatou em 1-1 contra o Náutico pela Copa do Nordeste, ganhou pela Copa do Nordeste de 3-1 da Juazeirense e pela Copa Alagoas perdeu para o Murici por 3-0 fora de casa. Aqui em desempenho, a informação que eu trago é que o Asa, nos últimos 6 jogos, 5 ele marcou menos que 2 gols e meio. Então, nos últimos jogos aí, pelo menos, não tem nenhuma goleada, né? São partidas com resultados simples. Já o CRB, dos últimos 5 jogos, 4 ele saiu na frente. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 5 vitórias para o Asa, 1 empate e 8 vitórias para o CRB. O último confronto entre eles foi agora em março de 2024. O Asa, fora de casa, venceu o CRB por 2-0. Depois, em fevereiro, pela Copa Alagoas, 1-1 entre eles, na casa do Asa. E depois, somente no ano passado, 1-0 para o CRB, campeonato alagoano. Jogo bem difícil nos confrontos aí diretos. O Asa tem uma vantagem. Nos seus últimos jogos também, o Asa tá com a melhor performance aí. Vai estar jogando dentro de casa. É um clássico aí alagoano. Outro jogo bem difícil. E para essa partida aqui não tem como, tô usando mais um duplo. Eu tô indo de Asa e empate entre eles. Jogo 3, Náutico e Sport. Aqui são os últimos confrontos do Náutico. O Náutico empatou em 1-1 contra o CRB, empatou em 2-2 contra o Sport Recife, na casa do Sport Recife, e perdeu para o Retrô pelo Campeonato Pernambucano por 1-0 fora de casa. Já o Sport, pela Copa do Nordeste, venceu fora de casa o ABC por 2-0, pela Copa do Nordeste 2-2 contra o Náutico e pelo Campeonato Pernambucano 0-0 contra o Santa Cruz em casa. Aqui em desempenho, o que eu trago de informação: o Náutico, nos últimos 10 jogos, 9 fez menos que 2,5 em gols. E o Sport Recife, nos últimos 5, 4, ele também fez menos que 2 gols em
2,5. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 3 vitórias para o Náutico, 5 empates e 7 vitórias para o Sport Recife. O último confronto foi agora dia 20/3/2024. O Sport Recife e Náutico empataram em 2-2. Depois, em fevereiro, vitória do Náutico em casa por 1-0. E depois, só no ano passado, pela Copa do Nordeste, vitória do Sport fora de casa por 2-0. Só tem partida difícil nessa Loteca 1104, porque boa parte delas são clássicos, são finais, são semifinais, então são jogos onde os números não é muito respeitado. Para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Sport. Tô levando em consideração essa vantagem de vitórias aqui do Sport, que tá bem maior, né? Muitos empates entre eles. Se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, eu colocaria um empate também, empate e Sport. Como eu tô indo de 5 duplos e a gente precisa escolher aqui um resultado, esse é o meu palpite para o jogo 3. Jogo 4, Brusque e Criciúma. Os últimos jogos do Brusque empatou fora de casa contra o Avaí, clássico catarinense, em 2-2. Pelo catarinense também, agora dentro de casa, venceu o Avaí por 2-0 e empatou fora de casa com o Marcílio Dias em 0-0. Já o Criciúma venceu o Barra por 2-1, depois fora de casa perdeu para o Barra por 2-1 também, e dentro de casa, pelo catarinense também, venceu o Hercílio Luz por 2-1 em casa. O que eu trago aqui de desempenho, nesse confronto, nos últimos 7 jogos, 6 o Criciúma marcou primeiro em cima do Brusque. E esse é um confronto que nos últimos 6 jogos, 5 teve menos que 2 gols e meio. Então, geralmente é aquela partida bem acirrada, poucas goleadas entre eles, né, por se tratar de um clássico, não é sempre, e pode ser mais uma partida aí que cabe empate, hein? Os últimos confrontos entre eles tá assim: 6 vitórias para o Brusque, 6 empates e 3 vitórias para o Criciúma. O último confronto foi em fevereiro de 2024. O Brusque fora de casa venceu por 2-1 o Criciúma. Depois, em abril do ano passado, o Criciúma fora de casa venceu por 1-0 o Brusque. E em casa, no mesmo mês, o Criciúma venceu em casa por 1-0. O Brusque geralmente é pedreira vencer eles lá na casa deles. É um estádio onde a torcida fica muito em cima. Como se trata de um clássico aí, vai ser bem complicado aí pro Criciúma conseguir uma vitória. E para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Brusque. Tô querendo acreditar aí na vitória com a força da torcida. Vamos ver se esse resultado vai bater. Jogo 5, Fortaleza e Ceará. O que eu trago de informação aqui são as últimas partidas. Fortaleza, nos seus últimos jogos dentro de casa, tá horrível. Perdeu para o Vitória por 1-0. Antes dessa partida, no meio da semana passada, perdeu para o Ceará por 1-0. E em casa conseguiu ganhar do Maracanã por 3-0 pelo Campeonato Cearense. Já o Ceará venceu o 13 fora de casa por 1-0. Venceu o Fortaleza também fora de casa por 1-0. E empatou em 1-1 contra o Ferroviário, dentro de casa. O que eu trago aqui de desempenho, o Ceará marcou primeiro de 7 dos seus últimos 7 jogos, e o Fortaleza, 6 jogos, 5 ele faz menos que 2,5 em gols. Os últimos jogos entre eles tá assim: 4 vitórias para o Fortaleza, 3 empates e 8 vitórias para o Ceará. O último jogo entre eles foi 20/3 agora de 2024, Ceará venceu por 1-0. Depois, lá em fevereiro de 2024, um 3-3 na casa do Fortaleza. E depois, só no mês 4 de 2023, outro empate na casa do Ceará, dessa vez 2-2. Ceará vai estar jogando fora de casa. Fortaleza tá deixando muito a desejar dentro de casa. A torcida tá pegando bastante aí no pé dos jogadores por esse motivo. E o Ceará, como tá vindo de bons jogos aí, para essa partida aqui eu vou usar mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate e vitória do Ceará. Como está muito recente aí, o Fortaleza pode ser que sinta um pouquinho essas últimas derrotas aí, principalmente essa pelo Ceará. Jogo 6, Nova Iguaçu e Flamengo. O que eu trago aqui são os últimos jogos do Nova Iguaçu. Venceu o Vasco de 1-0, perdeu pela Copa do Brasil em casa do Internacional por 2-0 e empatou com o Vasco da Gama em 1-1. Já o Flamengo, 0-0 contra o Fluminense, 2-0 contra o Fluminense fora de casa, e pelo Campeonato Carioca também 3-0 em cima do Madureira. O que eu trago aqui de informações no desempenho: Flamengo venceu nos seus últimos 8 jogos 7 partidas. O Nova Iguaçu ganhou ou empatou
nos seus últimos 11 jogos, 10 partidas. Então, o Nova Iguaçu não chegou na final aí à toa, né? Acredito que vai ser um time aí que vai dar trabalho aí para o Flamengo, hein? Os últimos confrontos entre eles tá assim. Nova Iguaçu, nenhuma vitória em cima do Flamengo nos últimos tempos, 2 empates e 7 vitórias para o Flamengo. O último encontro deles foi inclusive um empate em janeiro de 2024, 1-1 na casa do Nova Iguaçu. Depois, só em janeiro de 2023, goleada do Flamengo, 5-0. E também lá em fevereiro de 2022, outra goleada do Flamengo, 5-0. Uhul, Nova Iguaçu, um time que vem surpreendendo aí o Campeonato Carioca, vem jogando bonito, é um time pequeno, que joga como time grande, vai pra cima mesmo, não tem medo de perder, não tem medo do... joga de igual para igual aí com qualquer time. É muito bonito até de ver o Nova Iguaçu jogando, mas para essa partida aqui, mesmo o Flamengo jogando fora de casa, eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Flamengo, esses últimos jogos aí, vem demonstrando que tá muito acima aí dos outros times. E vai ser uma partida duríssima aí pro Nova Iguaçu, mesmo em casa, viu? Jogo 7, Paysandu e Águia. O que eu trago de informação aqui são os últimos jogos. O Paysandu ganhou de 4-1 aí do Manaus, sua última partida. Depois perdeu, né, pro Manaus 1-0. E pelo Campeonato Paraense, ganhou de 3-1 do Bragantino do Pará, em casa. Já o Águia, seu último jogo ganhou fora de casa do Caeté. Pela Copa do Brasil, ganhou do Capital de Tocantins por 3-0 em casa. Voltando para o Paraense, né? Mais uma vitória aí em cima do Caeté por 2-0. E antes, mais uma vitória por 1-0 em cima do Cametá. Então, que a gente pode ver aí que o Águia tem uma sequência invicta aí, pelo menos nos últimos 4 jogos. Aqui em desempenho, o que eu trago de informação é a classificação do campeonato. O Paysandu, ele é o líder, né, com 8 jogos, tem 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota até o momento e tem 20 pontos. Tá vindo de uma sequência aí de 3 vitórias consecutivas nos seus últimos 5 jogos. Já o Águia, ele é o 5º colocado, também tem 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Tem 12 pontos e tá vindo de 3 vitórias também consecutivas aí nos seus últimos 5 jogos. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 7 vitórias para o Paysandu, nenhum empate e 1 vitória para o Águia. Os últimos confrontos foi agora em janeiro de 2024, vitória do Paysandu por 3-0, depois só lá em abril de 2023, vitória do Águia fora de casa por 2-1 e também em abril de 2023 pelo Campeonato Paraense, vitória do Paysandu na casa do Águia. Jogo bem complicado, o Paysandu mostrou uma força grande aí de reação contra o Manaus, estava perdendo de 1-0, virou aí a partida para 4-1. E esse jogo aqui do Águia jogando em casa, acredito que vai conseguir também essa vitória, apesar do Águia estar vindo de uma sequência boa aí de vitórias, mas eu tô indo seco na vitória do Paysandu. Jogo 8, Botafogo da Paraíba e Serra Branca. O que eu trago de informação aqui são os últimos jogos do Botafogo. Fora de casa venceu o Itabaiana por 1-0, empatou em 0-0 contra o 13 fora de casa e fora de casa também perdeu para o Atlético da Paraíba por 3-0. Já o Serra Branca, fora de casa venceu o São Paulo Cristal por 3-0. Fora de casa também venceu o CSP por 2-0 e dentro de casa perdeu para o Botafogo da Paraíba por 1-0. O que eu trago aqui em desempenho, o Botafogo da Paraíba, nos seus últimos 6 jogos, 5 marcou menos que 2 gols e meio. Já o Serra também a mesma informação, nos seus últimos 6 jogos, em 5 fez menos que 2 gols e meio. Os últimos confrontos entre eles está assim: 6 vitórias para o Botafogo da Paraíba, 2 empates e nenhuma vitória do Serra Branca. O último confronto foi agora em março de 2024, vitória do Botafogo. Depois em fevereiro, um empate entre eles na casa do Serra Branca em 1-1. Depois, só lá em abril de 2017, vitória do Botafogo por 3-0 em casa. Bom, para esse palpite aqui do jogo 8 da Loteca 1104, não tem nem muito o que dizer. Tanto o histórico como os números aí tá dando uma vantagem boa para o Botafogo. Botafogo ainda tem a vantagem de estar jogando em casa e para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Vamos ver se essa zebra passa longe desse jogo. Jogo 9, Manchester City e Arsenal. Jogaço aí pelo campeonato inglês. O Manchester City tá vindo de uma vitória pela Copa da Inglaterra por 2-0 em cima do Newcastle. Empatou em 1-1 contra o Liverpool fora de casa e pela Liga dos Campeões, vitória em cima do Copenhague por 3-1. Já o Arsenal, pela Liga dos Campeões, venceu o Porto por 1-0 e esse jogo, né, acabou se classificando, se eu não me engano, nos pênaltis.
Pelo campeonato inglês, venceu em casa de 2-1 o Brentford. E também pelo campeonato inglês, fora de casa, 6-0 em cima do Sheffield United. O que eu trago aqui em desempenho é a classificação dos dois times. O Arsenal, ele é líder com 28 jogos, tem 64 pontos, 20 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Como a gente pode ver ali, 5 vitórias consecutivas. Já o Manchester City, ele é o terceiro, também com 28 jogos, tem 63 pontos, apenas um ponto atrás do líder do campeonato. Tem 19 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Nos seus últimos 5 jogos também não perdeu. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 12 vitórias para o City, nenhum empate e 3 vitórias para o Arsenal. O último jogo foi 10 de 2023, uma vitória do Arsenal dentro de casa. Depois, no mês 8 de 2023, um empate pela Supercopa da Inglaterra em 1-1, também na casa do Arsenal. E em abril do ano passado, vitória do City em casa por 4-1 em cima do Arsenal. Esse aqui vai ser aquele jogão que não vai dar para perder. Se você tem costume de colocar triplos, essa aqui seria uma partida que eu colocaria e ficaria tranquilo, ia só apreciar a partida. Mas eu aqui no meu caso, vendo que são duas equipes que empatam muito pouco entre eles, eu tô indo de dupla aberta, eu tô indo de Manchester City e Arsenal. Que jogo vai ser esse, hein? Jogo 10, Real Madrid e Atlético de Bilbao. O que eu trago de informação aqui são os últimos jogos do Real Madrid. Venceu fora de casa o Osasuna por 4-2 pelo Campeonato Espanhol. Pelo Campeonato Espanhol em casa, venceu o Celta de Vigo por 4-0. E pela Liga dos Campeões, em casa empatou em 1-1 contra o Leipzig. Já o Atlético de Bilbao pelo Campeonato Espanhol venceu por 2-0 em casa o Alavés. Fora de casa venceu o Las Palmas. E também pelo Campeonato Espanhol, dentro de casa, um empate em 0-0 contra o Barcelona. O que eu trago de informação aqui é a classificação do campeonato. Real Madrid, com 29 jogos, é o líder, tem 72 pontos, 22 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Já o Atlético de Bilbao, ele é o quarto colocado também com 29 partidas, tem 56 pontos, 16 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 9 vitórias para o Real Madrid, 4 empates e 2 vitórias para o Atlético de Bilbao. O último confronto foi no mês 8 de 2023, vitória do Real Madrid fora de casa por 2-0. Depois, em junho do ano passado, um empate em 1-1 na casa do Real. E em janeiro de 2023, também fora de casa, 2-0 para o Real Madrid. Real Madrid assumiu a ponta do campeonato, não largou mais, tá disparando aí na frente. Jogo complicado para o Atlético de Bilbao, um time que joga muito bem, mas vai pegar o líder aí, né, Real Madrid, que vem voando aí nos seus últimos jogos. Para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Real Madrid, acreditar aí na força do seu estádio, da torcida. É um jogo aí para confirmar mais ainda a liderança do Campeonato Espanhol e não deixar, né, os outros se aproximarem, né, Barcelona, Girona, Atlético de Madrid, até mesmo o próprio Atlético de Bilbao. Jogo 11, Clássico Baiano, Vitória e Bahia. O que eu trago de informação aqui são os últimos jogos do Vitória. Venceu o Fortaleza fora de casa pela Copa do Nordeste. Pela Copa do Nordeste perdeu para o Bahia de 2-1 fora de casa. E em casa pelo Campeonato Baiano venceu o Barcelona de Bahia por 4-1. Já o Bahia, pela Copa do Nordeste, venceu o Maranhão por 1-0. Foi sofrida essa partida, mas conseguiu vencer. Também pela Copa do Nordeste, né, 2-1 em cima do Vitória. E pelo Campeonato Baiano, 4-1 em cima do Jequié. Ótima campanha aí do time do Rogério Ceni. Aqui em desempenho que eu trago de informação, que nesse confronto dos últimos 5 jogos, 4 o Vitória saiu na frente primeiro do Bahia. O que eu trago aqui em confronto entre eles é que são 3 vitórias para o Vitória, 6 empates e 6 vitórias para o Bahia. O último confronto foi agora em março de 2024, vitória do Bahia em casa por 2-1 pela Copa do Nordeste. Pelo Campeonato Baiano, fevereiro de 2024, vitória do Vitória em casa por 3-2. Depois, só o ano passado, Copa do Nordeste, Bahia e Vitória empatou em 1-1 na casa do Bahia. Jogo bem difícil aí para as duas equipes. Considero o Bahia favorito para essa partida. Vem fazendo boas partidas, apesar que dessa última aí contra o Maranhão chegou até a tomar um sufoco, mas é um time bem treinado aí pelo Rogério Ceni. E para essa partida aqui, tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de empate e vitória do Bahia. Simbora, Bahia! Jogo 12, Souza da Paraíba e 13 da Paraíba, Campeonato Paraibano. Os últimos jogos do Souza empatou em 1-1 em casa contra o Pombal, vitória por 4-0 em cima do São Paulo Cristal e mais um empate em 0-0
fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. Já o 13 perdeu para o Ceará pela Copa do Nordeste por 1-0 dentro de casa, pela Copa do Nordeste 0-0 contra o Botafogo da Paraíba e pelo Campeonato Paraibano 3-0 em cima do Campinense. O que eu trago aqui de desempenho é que no confronto dos últimos 8 jogos, 7 teve menos que 2 gols e meio. Então são dois times que quando jogam juntos é muito difícil um golear o outro. O Souza, nos seus últimos 4 jogos, 3 também faz menos que 2 gols e meio. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 6 vitórias para o Souza, 5 empates e 4 vitórias para o 13. O último confronto foi em fevereiro de 2024, vitória do 13 fora de casa por 2-0. Depois, só lá em abril do ano passado, vitória do Souza em casa por 1-0. E mais um jogo em abril, só que na casa do 13, o 13 venceu por 2-1 Souza. Só partida complicadíssima aí, né? Mais um clássico. Alguns desses times aqui da grade vai jogar no meio de semana o jogo de ida, né, dessa próxima fase. E para esse jogo aqui eu tô colocando vitória seca do Souza, mas pelo histórico aqui que tá a favor do Souza, vai estar jogando em casa, e o 13, né, dos times maiores aí dos seus últimos confrontos não conseguiu passar, então eu tô acreditando mais no Souza por esse motivo. Jogo 13, Remo e Tunaluso, Campeonato Paraense. O que eu trago aqui são os últimos jogos. O Remo empatou em 2-2 contra o Amazonas, ganhou do Amazonas por 2-1 em casa. E essa última informação aqui do Amazonas empate em 2-2, acredito que esteja repetido. Já o Tunaluso venceu por 2-1 o São Francisco e também venceu nos pênaltis por 4-2. Perdeu para o São Francisco por 1-0 fora de casa e empatou fora de casa também contra o Caeté em 2-2. Aqui o que eu trago em desempenho é a classificação do campeonato. O Tunaluso é o segundo colocado com 8 jogos, tem 4 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota até o momento, tem 16 pontos. Já o clube do Remo, ele é o terceiro colocado também com 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, tem 14 pontos. Os últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Remo, 2 empates e 2 vitórias para o Tunaluso. O último confronto entre eles foi em fevereiro de 2024. Tunaluso fora de casa venceu o Remo por 3-2. Depois, em março de 2023, fora de casa o Remo venceu por 2-1. E só lá em 2022, vitória do Tunaluso fora de casa por 1-0. Outra partida aí bem complicada, caberia um triplo tranquilo ou até mesmo um duplo, mas eu já usei meus 5 duplos. E para essa partida aqui, o Tunaluso tá com uma campanha melhor que o Remo, vai estar jogando fora de casa. Eu tô colocando empate entre eles, porque eu tô acreditando que o Remo vai para cima, mas olhando ali na classificação, o Tunaluso não tem nenhuma derrota até o momento. Então tô acreditando que possa segurar esse empatezinho entre os dois aí e nos ajudar aqui na loteca também com esse resultado. Jogo 14, Botafogo do Rio de Janeiro e Boa Vista. Aqui é aquela fase diferente, né, do Campeonato Carioca. O que eu trago aqui de informação são os últimos jogos do Botafogo. Venceu o Sampaio Corrêa por 2-1, empatou em 1-1 aí contra o Bragantino e conseguiu se classificar para a fase de grupos da Libertadores. E fora de casa venceu o Sampaio Corrêa no jogo de ida por 2-1. Já o Boa Vista ganhou da Portuguesa por 3-2, Portuguesa do Rio. Fora de casa 1-1 contra a própria Portuguesa e contra o Bangu dentro de casa 5-3. O que eu trago aqui em desempenho, o Botafogo ele marcou primeiro dos últimos 10 jogos, 9 ele conseguiu essa façanha. E aqui para ajudar mais ainda o Botafogo, dos seus últimos 6 jogos, 5 o Boa Vista sofreu gol primeiro. Os últimos confrontos entre eles aqui, o que tem de informação que o Botafogo tem 9 vitórias, 4 empates entre eles e 2 vitórias para o Boa Vista. O último jogo foi em janeiro de 2024, vitória do Boa Vista. Já em fevereiro de 2023, Botafogo fora de casa venceu por 4-0 e em janeiro de 2022, um empate em 1-1 na casa do Boa Vista. Bom, para essa partida aqui não tem muito o que dizer. Eu tô indo seco na vitória aí do Botafogo, vai estar jogando em casa. Vou correr atrás dessa informação, mas se eu não me engano, né, a Libertadores já começa na semana que vem. Será que o Botafogo tá pensando em poupar os jogadores nessa partida contra o Boa Vista para fazer uma boa estreia aí na Libertadores? Vamos ver se até o meio da semana sai mais alguma informação diferente.
Bom, pessoal, as informações da Loteca 1104 para esse primeiro vídeo foi essas. Se você gostou, se inscreva no canal aí para dar aquele apoio. Se você quiser ajudar com o Pix, tá ali o nosso e-mail, que é a nossa chave. Curta, compartilhe o vídeo, deixe seus comentários se você tiver aquela informação importante. Muito legal a resenha, queria agradecer a todo mundo que comenta nos vídeos, é muito legal, é muita informação, ajuda bastante. E é isso, prêmio acumuladíssimo, R$1 milhãozinho. Já estou voltando a sonhar aí com o meu helicóptero. Meu sonho maravilhoso aí de chegar no mercadinho aqui da esquina de helicóptero. E é isso, vamos pra cima sempre aí dos 14 pontos. Desejo boa sorte pra todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!